E aí, Rafa, como é que tá o coração aí? A mil? Relaxa, cara. Vai dar tudo certo. Isso é um dia maravilhoso. Fica tranquilo. Meus irmãos, vamos abrir aí em Efésios. Efésios capítulo 2. Estamos caminhando no 2. Vamos lá para o verso 11. Efésios 2:11. Espero que você esteja bem, que a paz do Senhor esteja sobre você, sobre a sua família. Eu estava contando essa semana, nas minhas contas já estava 13 famílias em viagem. 13 famílias em viagem. É uma revoada, né? Então nós vamos caminhar. Capítulo 2, verso 11. Eu vou ler do 1 até o 13, tá bom? Onde nós vamos chegar hoje. Diz assim, vou ler aqui na NVT. Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver, como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira como os demais. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos, pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Estão vendo quantas vezes ele está repetindo, desde o capítulo 1, em Cristo, em Cristo, em Cristo. Ele repete agora de novo, em Cristo Jesus. O 7. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável de sua graça. Está dando uma chiadinha aqui na caixa, nessa aqui. Continua. Parou. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar, pois somos obra-prima de Deus. Falamos semana passada essa palavra, obra-prima é poema. Já imaginou, Ângela, você é um poema de Deus? Eduardo, você é um poema de Deus? Já imaginou? Todos nós aqui. E que poesia que Deus faz, hein? Será que presta? Eu acho isso aqui tremendo, né? Criados em Cristo Jesus, de novo, em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Não esqueçam que vocês, gentios, eram chamados de incircuncidados pelos judeus que se orgulhavam da circuncisão, embora ela fosse apenas um ritual exterior e humano. Naquele tempo vocês viviam afastados de Cristo, não tinham os privilégios do povo de Israel e não conheciam as promessas da aliança. Viviam no mundo sem Deus e sem esperança. Está repetindo aqui de novo um pouco daquele quadro que nós vimos no capítulo 2, 1 e 3, nós acabamos de ler. Meus irmãos, vamos orar. Vamos pedir a Deus a sua luz e a sua graça, o entendimento e que Ele possa nos marcar nesta manhã. Senhor, muito obrigado nesta manhã. Queremos entregar o texto lido, que o Senhor aplique aos nossos corações,
me dirija, aquilo que o Senhor já partilhou comigo, e que o Senhor coloque no coração dos meus irmãos a tua graça e a abertura do entendimento e, Senhor, o bom confronto, a correção que só tem o Filho de Deus e a Filha do Senhor. Nós queremos orar agradecidos em Cristo. Amém. Vamos lá. Então, esse é o nosso 11º encontro nesse texto de Efésios. É um texto riquíssimo, a gente tem visto isso. Eu intitulei esses 3 versículos A Gratidão Eterna, lembrança de onde viemos e onde estamos. Tá? E se eu quisesse colocar também para onde estamos indo, porque nós falamos que nós somos um poema do Senhor, mas é um poema ainda que não está acabado. Por quê? Porque nós ainda estamos, o quê? Lutando contra o pecado. E diariamente, todo momento, meu Deus do céu. Irmãos, é uma luta ferrenha, dura. Né? Para o Filho de Deus e para a Filha de Deus, é uma luta diária, em todos os instantes, é uma luta. E quando a gente peca, a gente se entristece o Espírito Santo. Né? Aí a gente volta ao Senhor de novo, confessa o pecado, e quando confessamos o pecado, a Bíblia diz que nosso pecado é perdoado, e nós vamos nessa luta. Aí daqui a pouco de novo. Aí, se a gente não está com esse problema, aí tem um irmão que a gente ama que está no problema. Aí a gente vai para a luta junto também, né? Um exército. Aí você luta junto com o irmão, você se solidariza, e aí você está na batalha o tempo todo contra o pecado, irmãos. E aí vem o segundo grande inimigo que o texto de Efésios fala, que é o diabo. Né? Então, ele fala lá no 6 que nós temos que nos revestir da armadura do Senhor. E fala que essa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Olha onde a gente está metido. Né? Então, a luta contra o nosso coração, a inclinação do nosso coração. E eu gosto muito de um texto que está lá em primeiro capítulo de Tiago, lá o verso 16 e 17, por ali, que ele vai falando que nós não somos tentados pelo Senhor, porque o Senhor não é tentado pelo mal e ele não tenta a ninguém. Mas nós somos tentados pela nossa própria cobiça, que nos atrai e seduz. E, ora vista a cobiça, dá à luz o pecado, e o pecado gera a morte. Então, imagine, né? Irmãos, a gente tem que aprender isso, porque a igreja de hoje, ela pensa que tudo vem do diabo. Esse texto mostra que o problema que o apóstolo Tiago está mostrando ali é um problema que vem do nosso coração. Imagine que se não tivesse o diabo, é o que Tiago está falando. A nossa própria cobiça nos atrai e seduz. Não é a cobiça que vem do diabo. A cobiça do interior do coração. Isso que eu estou falando, essa luta aqui em Efésios. É que eu chamo as 2 tentações que eu vejo na Bíblia. Tentações externas, que é o que? O diabo, o mundo, né? Aqui, o sistema do mundo que João fala que é trevas, mas não tem só isso. É o pior que vem é o quê? É essa inclinação que nós vemos, a iniquidade, que ele trata no capítulo 2 aqui. Estou fazendo uma digressão grande aqui, tá? Capítulo 2, ele fala o quê? Nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. E delito é o quê? É um entortamento do nosso coração para o mal. Se eu perguntasse para você, você precisa fazer física para saber o que eu vou perguntar? Se eu jogar para cima, eu não vou jogar porque é perigoso cair e quebrar. Que eu não me garanto. Não me garante. Então, vou jogar para cima. Eu perguntar para você, Val, o que vai acontecer com esse controle aqui? O que vai acontecer? Eu joguei para cima, o que vai acontecer? Vai ficar lá em cima? Né? Ele vai descer, irmãos, porque a tendência dele, segundo o nosso irmão Newton, que a gente vai encontrar lá do outro lado, com a graça do Senhor. Sabia que o Newton era crente, né? Jogar para cima, a tendência é descer para o centro da Terra. Força, peso, força
Não de contato, força de campo. Não. Isso aqui é a força peso. Primeira é força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Segunda, não, a primeira é a lei da inércia. A segunda, força resultante é massa vezes a aceleração. E a terceira é o quê? A toda reação, a toda ação, uma reação contrária no outro corpo. As três leis. Mas essa é a força peso, é de campo. Não precisa ter contato para existir. Tá? Rege aí a força da gravidade. Então, enfim, mas vamos deixar isso para lá. O que eu quero dizer? A tendência é o quê? Eu pecar, irmãos. Eu já estou nessa. É isso que é forte. Por que eu digo que a igreja tem que aprender isso? Porque a gente joga tudo para o diabo. A igreja de hoje, né? Não é, irmãos. Começa lá. Por exemplo, vamos lá para Tiago 4, 7. Que era o meu texto. Sabe quando é o texto que, quando você está começando a pregar, aí vem assim alguém, prega no meu lugar. Era esse texto que eu pregava. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Né? Aí tem uns engraçadinhos aí que fazem umas piadas com o diácono, né? Sujeitai-vos ao diácono, não, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diácono, ele pulará em vós. Né? Aí pode ser presbítero, diácono, o que você quiser colocar. Dá para entender esse texto? O diabo, a Bíblia fala para a gente resistir. E quando fala da prostituição moral, né, a inclinação para a prostituição, fala, sabe o quê? Fuja. Olha só. Né? O diabo fala para resistir, sujeitar a Deus e resistir. A prostituição moral fala para fugir, que a gente, dentro da gente, está mais forte. Né? Então, dá para entender isso? Como é essa luta constante, ou por nós, ou pelas pessoas que a gente ama. Enfim, a gente está envolvido nisso até o final da vida. Por isso, irmãos, quando a Bíblia fala daqueles homens lá do Antigo Testamento que descansaram quando partiram. Por quê? É uma luta constante. A vida é muito difícil, muito, muito difícil. Né? É uma dificuldade atrás da outra, uma dificuldade atrás da outra, uma dificuldade. Aí você fala, nossa, me dá um tempo de paz, de tranquilidade. Aí vem de novo, de novo, de novo, de novo, até o último momento. Por isso que a gente precisa, como eu falo, da paz do Senhor e também de paciência, irmãos. A gente precisa orar por paciência, para que Deus seja glorificado nas nossas vidas. Vamos lá. Vamos relembrar um pouco do que nós vimos no encontro passado. Veja, Paulo mostra o seguinte, no 2, né? Que estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então, vou fazer já li aqui. A segunda coisa, que andávamos segundo a direção do mundo, do diabo e da carne, irmãos. Então, irmãos, andar não é algo pontual. Tá? Imagine uma pessoa que... tem gente que fala, né? Eu sou de tal religião. A pessoa não vai nem na missa do galo. Né? A pessoa fala que é da religião, mas não participa de nada, não vai na igreja e assim por diante. Andar é diferente, fala de processo, fala de repetição, fala de quê? De costume. Né? Nós temos o costume de fazer certas coisas. Fala de vida, um processo. Paulo está falando que a gente andava desse jeito. Era um processo de pecado, de indiferença, de rebeldia contra o Senhor. E a terceira coisa, éramos filhos da ira de Deus. A ira do Senhor estava sobre nós por causa da iniquidade, por causa do pecado. Outra coisa que nós já vimos, que Ele nos deu vida por meio de Cristo. É o segredo todo. Vimos no capítulo 1 a participação de Deus Pai, do Espírito Santo e de Deus Filho. A trindade envolvida na obra de libertação nossa, de regeneração. Então, nos deu vida por meio de Cristo, da sua graça, através da fé que é dom de Deus. A palavra dom, nós vimos o quê? Geralmente é utilizada por um ofertante no Antigo Testamento que ia ofertar ao Senhor alguma coisa. Aí você vai lá no livro de Levítico,
você vê os sacrifícios, as ofertas, por exemplo, a oferta de paz. Hoje eu estava relendo o texto de Ana, né, preparando o sermão de hoje. Então, ela vai ali ofertar ao Senhor todo ano com a sua família, e ali ela passa o drama dela. Então, é Ana que vai ofertar, é Eucana que vai ofertar. Todos os outros servos no Antigo Testamento, por exemplo, Davi é um exemplo muito grande de uma pessoa quebrantada, irmãos. Eu admiro muito Davi por causa disso. É uma pessoa quebrantada, uma pessoa humilde diante do Senhor. Ele vai ofertar. Irmãos, mas aqui é o inverso. É Deus que oferta. Né? Como se fosse um presente para a obra que o filho dele fez. E ele oferta para nós o quê? Através de Cristo. Oferta a fé, que é um presente para nós. Então, quando Gilvan conheceu o Senhor mesmo, não foi obra do Gilvan, que ele vai falar. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feituras de Deus, poemas de Deus, criados em Cristo Jesus, agora poderia ser recriados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais de antemão o Senhor preparou para que andássemos. Então, o dom de Deus é a fé. Então, irmãos, olha só, nem a fé que nós tivemos, a primeira fé para acreditar na obra de Cristo, que não depende aí de intelecção, não depende se a pessoa é estudada, se não é, não depende se a pessoa leu a Bíblia, se não leu, isso não tem nada a ver, porque é uma obra feita pelo Senhor e é feita por Ele somente. Nós não podemos fazer isso. Por isso que nós não temos capacidade de crer no Senhor, essa primeira crença. Porque vem da onde? Essa confiança vem de Deus. É Deus que abre os nossos olhos para acreditar na loucura do Evangelho, que o apóstolo Paulo fala aos Coríntios. Então é dom do Senhor por meio de Cristo. E a última coisa que eu pus ali, que somos poemas de Deus em Cristo Jesus. Então ele está criando. Quando ele fala, por exemplo, ele fala da comunidade dos salvos, ele chama igreja. Né? Então ele está preparando, o apóstolo Paulo vai falar aos Efésios, né, para apresentar a noiva do Senhor. Né? Quando uma noiva vai casar, irmãos, ela vai se preparar, ela vai passar ali, né, a maquiagem, ela vai fazer um penteado que ela gosta, ou falar para ela, esse penteado vai ficar bom. A roupa, escolhe a roupa mais bonita que ela pode ter. Por quê? Porque no dia do casamento, ela vai chamar a atenção. Né? Então, isso a Bíblia traz essa característica da noiva para a igreja. Deus está ataviando essa igreja, ornamentando, tornando essa igreja bela, bonita e apresentável. E a gente viu aqui na leitura do texto que Deus vai apresentar isso como se fosse um troféu. E principalmente, irmãos, para mostrar a misericórdia dele, o amor dele e assim por diante que nós já vimos. Então, Deus está fazendo. Esse poema não está acabado, como eu falei. Nós vamos lá para o capítulo 3, verso 3 de 1 João, diz que nós não somos ainda aquilo que deveríamos ser. Porque nós não vimos a Cristo como Ele é, e nem podemos ver, porque estamos ainda com um corpo que não foi preparado para isto. O apóstolo Paulo fala aos Coríntios, capítulo 15, corpo espiritual. É o que Deus está preparando para nós. Ainda não somos aquilo que deveremos ser, mas estamos caminhando. Olha a metáfora do Antigo Testamento toda. O povo sai do Egito, da escravidão. O que seria isso nesse texto que a gente está lendo? Né? Vós que estáveis mortos, vossos delitos e pecados. Exatamente isso. Nós fomos tirados dessa escravidão e caminhamos lá no deserto, estamos no deserto que se chama mundo, ainda não somos aquilo que haveremos de ser, mas nós vamos chegar à Nova Jerusalém, que lá no Antigo Testamento é o que? A metáfora é o quê? A terra prometida,
que o povo entra ali com Josué e vai possuir na terra prometida. A gente está nessa caminhada ainda, mas nós vamos chegar lá, porque quem nos garante é o Senhor. Então isso é muito bonito, irmãos. Por exemplo, partiu para a eternidade ontem uma pessoa muito importante para mim. Ela falou, é parente sua? Não. Mas foi uma senhora de oração. Aquela mulher sofreu muito, muito. Uma família muito conturbada, mas sempre com os joelhos no chão, com a expressão de esperança, de confiança em Deus. Ela levava a gente, irmãos, você já imaginou 1000 jovens? Ela levava um monte para a casa dela, fazia cachorro-quente. Aí a gente ficava lá na frente da rua, ainda fazia evangelismo ali. Ela fazia isso constantemente. Eu peguei a tia Júlia, o nome dela, que ela cozinhava no acampamento ainda. Né? Ela cozinhava no acampamento e a comida era gostosa. Entende, irmãos? Uma pessoa sempre confiante no Senhor. Aí Deus foi, ela tomou uma queda e teve um problema sério. A semana passada e partiu ontem para a eternidade. Então, assim, é uma pessoa que confiava em Deus, sabe? Constantemente orando, não perdia cultos, não perdia reunião de oração. Constantemente orando. Mas a gente ainda não está pronto, né? Vamos lá. Releia o texto de Efésios 2, 11 a 13 e responda em grupo. Primeiro, como você era chamado pelos judeus antes de Cristo? Primeira pergunta. Segunda, qual era a sua condição nessa época? Antes de Cristo. Terceira, eu estou falando do capítulo 2, 11 a 13. Qual é a sua condição agora em Cristo Jesus e como isto aconteceu? E quarta, monte uma frase com as 3, só faltou o com ali, eu esqueci, com as 3 respostas anteriores. Tá tudo aí no texto, irmãos. Já ouviu falar naquele mandamento, no 11º mandamento? Não inventarás. Pronto, é esse mandamento aí. Está tudo no texto, não inventarás. Então, o que você vai fazer? Junte-se com mais uma pessoa, por exemplo, 3 pessoas, e faça aí esse deverzinho que vai ser bom para você. Não teve nenhuma alma que trouxe um café sem açúcar aí, ou um chá. A alma está viajando, né? Gilvan, o grupo de barba é lá atrás. Você vê que ele foi fiel à esposa, viu? A irmã tem que ficar feliz, viu? Primeira pergunta, como você era chamado pelos judeus antes de Cristo? Está aí no texto. Não inventarás. Responda o que a Bíblia está dizendo. Está no texto. Pegue o texto, por isso que eu pedi para reler. Está no texto. Olha o dedo. Irmãos, a pergunta é, você é gentio para o judeu? Sim, então está no texto. Não inventarás. Crente gosta de inventar. É igual quando você chega assim lá na alfândega, nos Estados Unidos.
Você vai passar quantos dias? Aí tem gente que começa a falar, 14 dias lá na região tal, aí gera mais uma pergunta do policial. Aí vai, ó, espera só um pouquinho aqui, que a gente vai fazer uma entrevista com você. Vai passar quantos dias? 15. Vai para onde? Para a região tal. Pronto. É coisa objetiva, viu? Tá? Oi? Pega ali para mim. A outra. Isso. Chave de casa, né? Que você quer. Tá. Aqui, ó. Não. Podemos seguir? Já deu aí? Querem mais um tempinho? Pode ser? Tempinho aí? Tá, tem gente que ainda está fazendo. O Igor já está ali. Quem já terminou?
Vamos responder a primeira. Vamos lá. E aí, Igor, me ajuda. Isso. Primeira pergunta. Como você era chamado pelos judeus antes de Cristo? Gentios incircuncisos. Incircuncisos, tá? Não é isso que está aí? Então, Rafa, você era chamado e ainda é incircunciso. A parte física, né? O coração. Tá? Parte física. Todo mundo concorda? Sim. Tudo certo? Está aí no texto? Tá? Qual era a sua condição nessa época? E aí? Não, pode passar para outra aí. Isso. Tira aí. Tá com problema de garganta. De separação. A gente colocou de separação das promessas, separação do povo, da comunidade de Israel. Isso. Está ali mais à frente, né? No 12. Naquele tempo vocês viviam afastados de Cristo. Essa aqui é a principal coisa. Sabe, sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Aí vem, não tinham os privilégios do povo de Israel, não conheciam as promessas da aliança, viviam no mundo sem Deus. Sem esperança. Sem esperança, irmãos. Essa era a nossa foto aí. Você está falando o judeu olhando para o gentil. Incircunciso. Não, por exemplo, quando chamavam um judeu que não era fiel ao pacto, chamava de prostituto, infiel e assim por diante. O próprio judeu. Né? Porque, por exemplo, mesmo ele sendo circuncidado, era chamado de infiel. Você pode pegar, se você quiser ver com mais detalhes, pega ali os profetas. Porque os profetas estão se levantando exatamente contra esses judeus que não são fiéis. E principalmente os sacerdotes. Tá? A terceira. Qual era a sua condição nessa época? Já vimos, né? Terceira. Qual é a sua condição agora em Cristo Jesus e como isto aconteceu? Unidos com Cristo Jesus, e nós fomos trazidos para perto dele pela morte de Cristo na cruz. Sim. Que aí no texto fala, tá? Através de quê? Do sangue. Por que eu estou fazendo esse exercício com vocês, irmãos? Para a gente ser mais preciso na nossa leitura e interpretação. Entendeu? Então, assim, aí fala no texto sobre o sangue de Jesus. Bom? Então, foi derramado o sangue de Jesus. A nossa condição agora, nós somos o quê? Olha o que diz aqui no texto. No verso 3. Agora, porém, estão em Cristo Jesus, porque no verso anterior a gente viu que a gente estava afastado de Cristo, longe das alianças, como o judeu estava próximo, né? Através do sangue de Jesus. Porque diz aqui, antigamente estavam distantes de Deus, mas ele repete de novo a nossa condição antes, mas agora foram trazidos para perto dele por meio do sangue de Jesus. A gente viu que o sangue de Jesus, ele gera o quê? Há duas coisas. O sangue é o pagamento pelo nosso resgate. Então, o sangue é o pagamento, se chama remissão. E o resgate se chama o quê? Redenção. Então, eu pago um preço para eu tirar a pessoa do cativeiro. É isso que Paulo está falando aqui. Então, o sangue de Jesus que foi o preço. E que sangue é esse? Agora, já na Bíblia, no Novo Testamento, é um sangue perfeito. Diz em Hebreus, nunca saiu um dolo da sua boca. Nunca saiu uma injustiça da boca de Jesus, da mente de Jesus. As motivações do Senhor nunca foram erradas, irmãos. Jamais ele... Até a ira dele foi uma ira perfeita. Está vendo? Seria mais ou menos eu falar assim, Jesus por dentro e por fora é o mesmo. Não tem diferença. Ou seja, não tem contradição entre as motivações do coração de Cristo, os pensamentos,
com a fala dele, com as atitudes, a forma como ele tratou o próximo, a forma como ele tratou a mãe, a forma como ele tratou o pai, a forma como ele tratou a comunidade de Israel. Não tem diferença. Tá? Ele é perfeito. Então, esse sangue foi perfeito. Por quê? No Antigo Testamento, o sacerdote olhava o animal que era levado. Não podia ser colocado qualquer animal, irmãos. Colocar um animal ali na feira dos goianos, qualquer animal, né? A sensualis exige mais, né? Aí você coloca lá aquele animal, o sacerdote, se visse alguma coisa, ele rejeitava, porque Deus não ia aceitar. Então Jesus é tipificado nesse animal. É tanto que João chama de quê? Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É o perfeito sacrifício. Por isso que foi aceito. Tá? Então, agora vamos montar a frase. Eu lembro que tinha um professor meu de homilética, né? A arte de preparar sermões. Ele fazia, isso ajudou bastante a gente. Ele falava, monte uma frase como se você tivesse só poucos segundos para pregar um sermão. E não passe de 16 palavras. Então, organize o sermão todo numa frase. Imagine que você vai falar essa frase e vai resumir todo o seu sermão. Ele chamava de tópico frasal do sermão. Aí ele falava assim, monte... Irmãos, isso não é fácil. Aí você vai, né, montando ali, não pode faltar a essência do sermão. Aí você monta aquele sermão ali. Aí você fala. Aí a gente falava, ele não está bom. Volta e faz de novo. Aí a gente ia lá tentar. Isso treinou bastante para a gente ser conciso, preciso, profundo, lá quando a gente fosse falar essa frase. Tá? A gente tinha que escrever. E aí, como é que ficou? Vamos lá, começar aí. Antes éramos gentios na carne, separados de Cristo e distantes de Deus. Hoje, porém, em Cristo Jesus, fomos aproximados por meio do seu sangue. Contemplou, não contemplou? Tudo aí? Antes éramos gentios na carne, separados. Tá, então falou do que nós éramos antes, Hoje, gentios, porém, em Cristo, fomos aproximados incircuncisos, né? E agora fomos aproximados por Cristo. Irmãos, aí a pergunta, olha só como é profundo isso que Paulo está falando. Capítulo 2 de Romanos. Vamos lá, capítulo 2. Capítulo 2 de Romanos. Para você entender aí. Capítulo 2, deixa eu ver o verso. Vamos ler aí o verso 14. Deixa eu ver aqui. O 13 diz assim: pois o simples ato de ouvir a lei não nos torna justos diante de Deus, mas sim a obediência à lei é que nos torna justos aos olhos dele. Até mesmo os gentios que não têm a lei escrita, quando obedecem a ela instintivamente, mostram que conhecem a lei, mesmo não a tendo. Demonstram que a lei está gravada em seu coração, pois sua consciência e seus pensamentos acusam ou lhes dizem que estão agindo corretamente. Isso se confirmará no dia em que Deus julgar os segredos, não é esse texto que eu estou querendo. É porque eu sou viciado na revista e atualizada, irmãos. Deixa eu ver aqui. Isso.
Aqui na Revista Atualizada diz assim: porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Está falando de quem aí? Do judeu que se circuncida, ok? Mas é circuncidado só na carne. E Paulo fala o que aqui aos Efésios? Circuncidado pelas mãos humanas. O que Paulo está querendo dizer? Não é circuncidado por Deus. Porque a circuncisão de Deus, aí vem o 29 agora. Porém, judeu é aquele que o é interiormente. E circuncisão, a que é do coração no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Aí, seria mais ou menos assim. O judeu de verdade, quem é nesse texto? É aquele que é circuncidado no coração pelo Espírito. Tá? Então, veja, Paulo está dizendo o quê? Que os gentios são criticados pelos judeus, são chamados incircuncisos, que não participam das alianças da promessa e tal, aquela coisa toda. Mas Paulo está desenvolvendo aqui aos romanos o quê? Que o judeu de verdade, seria mais ou menos, ou seja, o povo de Deus de verdade, é aquele que é circuncidado no seu coração, no Espírito, pelo Espírito Santo. Entende isso aí? Que em Efésios ele fala no capítulo 1 totalmente sobre isso. Aí ele fala do 1 ao 3, o que nós éramos. Depois ele fala do 4, 5, 6 e 7, o que Cristo fez. O 8, o 9, ele vai falar que a gente recebeu a fé para crer nesse sacrifício. Por causa de Cristo agora, ele está falando, nesses versículos 11 a 13, ele fala o quê? Que nós estávamos longe, agora nós somos aproximados. Através de quê? Do sangue de Jesus. Tá? Então, a obra que tinha que ser feita foi feita por Jesus para ele nos aproximar. Ele não vai falar pela graça sois salvos antes. Mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então, Deus nos chama através de Cristo, como? Através do derramamento do sangue de Cristo, que nós somos aproximados do Senhor. Tá? Então, é o 28 e o 29 aqui de Romanos que eu estava procurando. Vamos voltar aí. Mais uma pessoa gostaria de falar? Um grupo que fez aí a frase? E a gente vai continuar. Peraí, o microfone. Antes era chamados de incircuncisos e vivíamos separados de Cristo, sem esperança e sem Deus, mas agora fomos aproximados e integrados a promessas pelo sangue de Jesus. Ok, tá bom, né? Então, essa pegada do que nós éramos, do que foi feito com o sangue de Cristo e quem nós somos agora. Constar aí, tá jóia. Mais um grupo, quer falar? O grupo superior, tu vê de cima. Outro patamar. Vamos lá. Éramos considerados incircuncisos, vivíamos afastados de Deus sem esperança, mas agora estamos em Cristo por meio do sangue dele. Ficou bom. Ficou legal. Você está vendo, irmãos? Como é que a gente estuda a Bíblia de uma forma simples? Tá vendo? Isso aí já te livra de multidões de pecados, de inventar coisa que a Bíblia não está dizendo. Essa organização você vai pegando. Você vai fazendo, lendo. Você não vai fazer isso, por exemplo, na tua devocional. Não dá. Mas quando você vai pegando, na devocional você já vai desse jeito. É um treino, sabe? É impressionante. Né? Vamos lá? Por exemplo, eu quando via meus irmãos mais velhos, Moisés fala que eu sou mais velho que ele, que eu ensinei a ler, que eu atravessava ele na rua, que eu levava ele, preparava a lancheira dele. Isso tudo é brincadeira, tá? Para não falar mentira. E tem gente que acredita. Né?
Fala assim, pastor, o senhor é mais velho do que o Moisés, né? Eu fiquei sabendo. O que eu estava falando mesmo? Ah, sim. Aí eu via meus irmãos mais velhos dirigindo. Não tinha câmbio automático, né, irmãos? Pelo amor de Deus. Aí eu ficava assim na minha cabeça, no banco do passageiro, eu falava, gente, como é que ele consegue saber qual é a marcha que ele vai colocar e quando vai entrar no retorno, qual é a marcha que ele vai reduzir? Eu falei, meu Deus, isso é muito difícil. Aí quando eu comecei a dirigir, aí eu fui aprendendo. Irmãos, a gente nem olha para o câmbio, né? Vai passar. Perguntar quantas marchas se tivesse o câmbio manual do seu carro, né? Que agora a gente tem um mob. Quantas marchas você passou? Eu sei lá, foi automático. Não sei. E essa organização e educação de leitura, de entendimento do texto, se você for fazendo aos pouquinhos, isso vai se tornando o quê? Você bate o olho, você já vai vendo a organização do texto, sem contar quantas marchas você passou. Agora, até chegar a passar a marcha sem ver, né, você vai ter que aprender muito. Inclusive, eu derrubei portão da casa do meu pai, assim, coisas desse tipo, né? Tinha um Fusca que ele fazia a curva e tinha uma folga na barra de direção. E o meu pai mandou colocar para dentro. Quando eu fui, o Fusca não fez a curva direito. Pá! Derrubou. E o meu pai dormindo, hein? No outro dia acordou. Quem derrubou o portão? Eu falei, quem o senhor mandou colocar o carro para dentro? Eu. Né? Ainda fui sagaz, porque coloquei a culpa nele, né? A mulher que tu me destes, né? Então, meus irmãos, vamos lá. Portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam, não que eles são aos olhos do Senhor, circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. O Paulo está falando que isso aí não vale de nada diante de Deus se não tiver no coração. Naquele tempo vocês estavam, vou falar isso muito hoje sobre oração, irmãos. Às vezes a pessoa está orando e não está orando. Deus não está ouvindo nada, porque não é oração. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. O que eu acho pior aqui, essa palavra não ter esperança. Eu era desse jeito, irmãos. Chegava domingo, eu falava, acabou tudo, não tem. Aí a segunda é aula e tal, e começa, mas pelo menos tem um jogo do Flamengo, o Zico vai jogar. Que maravilha. O Zico jogava e outro dia vinha. Não tinha esperança, horrível. Eu, com 8 anos, sentava no macaco jacaré do meu pai e chorava. Meu irmão perguntava, meu irmão mais velho, Moisés, perguntava, o que foi, Elias? Eu falei, eu tenho medo de morrer. 8 anos, lembro como se fosse hoje. Isso eu guardava no meu coração, era horrível. Não tinha esperança. 13, mas agora em Cristo Jesus, olha a chave, Cristo Jesus, em Cristo. Vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Tá? Vamos lá, então, trabalhar um pouco. Eu acho que passou. Só foi você ameaçar aí. É interessante entendermos o sentido de algumas palavras ou expressões utilizadas pelo apóstolo. Lembrai-vos, irmãos, essa palavra dá introdução a essa sessão. Nós não podemos esquecer do que Paulo falou aqui. Lembrai-vos. Né? A palavra lembrai-vos vem daquela palavra que a gente conhece, mnemônica. Já ouviu falar? Ou seja, como você vai memorizar as coisas. Né? Então lembre-se, não se esqueça. O que é que Paulo está falando? Não se esqueça, porque o verbo está no tempo presente, esse presente é contínuo. Por exemplo, eu posso falar assim, eu tomo água. Mas eu posso falar assim, eu passei
a manhã toda tomando água. Eu estou tomando água. Estou tomando. Eu não paro de tomar água. Olha quanto, já o copo aqui, ó. É algo contínuo. Não para. Então, lembrar que Paulo está falando, lembre hoje, lembre amanhã, lembre depois da manhã, lembre depois de amanhã, depois de amanhã, lembre depois de amanhã, depois de amanhã. Ou seja, o tempo todo. E o que é que ele está falando? Ali a voz ativa, eu que tenho que lembrar. Então, meus irmãos, há uma coisa muito importante, ele usa o que? O imperativo aí. É uma ordem de Paulo? Não, é uma ênfase. Ou seja, Val, não se esqueça de quem você era. Não se esqueça quem te tirou de lá. Como foi através do sangue. E agora o que você é em Cristo. Não se esqueça. É isso que Paulo está falando. O tempo todo o que éramos, o que nós somos hoje e quem nos fez essa mudança. Então, no passado, vocês eram gentios na carne. Paulo chama a atenção novamente para o que nós éramos. Veja, chamados incircuncisão. Ou seja, aquela marca exterior que fazia parte do povo de Israel. Então, nós não tínhamos parte com o povo de Israel, não tínhamos parte naquela promessa, né, por aqueles que se intitulavam circuncisão. Eu quero chamar a atenção para aqui, ó. Para essa palavra, se intitulavam. Irmãos, não adianta, por exemplo, agora trazendo para a igreja, eu falar que eu sou crente e a minha vida dizer que eu não sou. É o que chamam na teologia o ateísmo aberto. Ou seja, eu falo uma coisa e eu vivo outra. O judeu que não era judeu de verdade era exatamente isso. Por exemplo, Davi. Se Davi não fosse judeu de verdade, circuncidado no coração dele, você acha que ele ia se arrepender no Salmo 51? Ele falou, pequei contra ti somente. Olha o drama de Davi. No Salmo 32, em outros salmos que ele fala de pecados. Você acha que uma pessoa que não é crente vai ficar falando isso? Isso é coisa de crente, irmãos. E também, irmãos, outra coisa que o crente faz é gratidão. Estou fazendo algumas aplicações aqui. Irmãos, é impossível Deus fazer algo na sua vida e você ficar calado. É impossível. Olha, eu fui um dia desse tomar café, me deu vontade de chorar, me deu vontade de ajoelhar, me deu vontade de... Eu falei, meu Deus, Deus me deu esse café. Olha só. Veio isso, irmãos, assim, ó. Mas é o calçado, é a vestimenta. Irmãos, e a salvação? E você ter o que comer? E você, nesse frio, ter casaco para colocar? Eu estava ontem lá no acampamento, Deus nos deu aquele acampamento. E tem lá ovos de galinha de ouro de galinha, sei lá como é que fala. Você já comeu aquele ovo do acampamento, irmãos? É um ovo celestial. Aquelas galinhas foram formadas pelas mãos de Deus. Vamos lá. Aí você olha tudo ali, você começa a glorificar. Não tinha nada um dia desse. Você está entendendo como é que é? Por isso que Paulo fala o quê? Lembre-se. No outro dia, meu amigo, a galinha é forte. Paulo está falando, não se esqueça, agora, amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã, depois, e 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 depois. O tempo todo. Ou seja, a circuncisão, que Paulo está falando, não é só externa. Eu lembro uma vez, eu estava no Muro das Lamentações, e era num sábado, eu entrei lá. E aí, tinha o quipar de papel para pôr aqui, que já é feio. Aí você entra lá. Aí eu estava de olhos fechados, eu comecei a ouvir risos. Quando eu abri os olhos, tinha 2 meninos judeus rindo, e a forma, eles estavam falando em hebraico, eu não estava entendendo nada. Mas o que eles estavam dizendo era mais ou menos assim, quem é esse cabeção aí? Quem é esse cara aí, assim, circunciso? Quem é esse cara aí
Entendeu? Ele não é judeu, o que ele está fazendo aqui? Mais ou menos assim. Entende, irmãos? Então é isso. Não importa se nós não temos a circuncisão, que é essa circuncisão na carne. Não importa. Paulo está falando é a circuncisão feita no Espírito. Ele fala, essa circuncisão, nesse versículo aí, é feita por mãos. Mãos humanas. Mão humana não faz a circuncisão do Espírito. E tem gente, irmãos, outra coisa, outra aplicação importante aqui. Tem gente que fala assim, já viu isso aí? Eu já ouvi muito. Minha mãe é uma mulher de oração. E eu pergunto, e você? Minha mãe é uma mulher de Deus. E você? Ou você vai subir na barra da saia da sua mãe para a salvação? É individual. Essa marca que Paulo está falando não é feita por mãos humanas. Aí eu nasci e a minha mãe é crente, eu sou crente também. Talvez não seja crente, seja cretino. É impressionante, irmãos. Então, Paulo está falando isso, que não importa o que os outros pensam de mim. Né? Isso aí não faz diferença nenhuma. Paulo está falando o quê? Lembre-se de onde você saiu, quem você era e quem você é em Cristo agora, que Paulo está falando. E constantemente. E o verbo está no presente contínuo, é o tempo todo, irmãos. Tem que glorificar, tem que adorar, tem que bendizer o Senhor. Vamos para frente. Naquele tempo, vocês estavam como? Que tempo? Antes da circuncisão do Espírito. Ou seja, sem Cristo. Olha só. Irmãos, quando passava a Semana Santa, eu ficava chorando. Você estava o quê? Glorificando a Deus? Não, com pena de Jesus indo para a cruz. Olha só o meu sentimento, né? Genuinamente errado. Eu ficava com pena de Jesus, tadinho, sabe? Coitado, o Império Romano pegou ele e colocou ele. Ele era tão bom, uma pessoa tão boa. Não é por isso, irmãos. Então a gente estava sem esse Cristo, separados ou alienados. Essa palavra aqui é mais ou menos assim, que a gente estava vivendo, sabe uma pessoa drogada? Assim, estava vivendo um mundo paralelo. Ela vive uma coisa que não é real, é exatamente isso. Aí, irmãos, eu fico vendo grana, fico vendo posição social, fico vendo títulos, fico vendo... Por exemplo, a pessoa pensa assim, eu vou casar, pronto, aí tudo está resolvido, eu tenho um sentido para a vida. Você casa e fala, está faltando alguma coisa. Nossa, eu vou ter filhos, deve ser, né? Gerar filhos, deve ser maravilhoso, eu vou ter sentido para a vida. Gera filhos, fala, nossa, foi bom, mas está faltando alguma coisa. Aí fala, não, agora eu vou ganhar tanto. Eu já vi gente falando assim, sabe, Johnny? Eu vou ganhar, quando eu conseguir ganhar tanto, comprar uma casa boa, ter um carro bom, aí está tudo bem. Aí faz tudo isso e fala, está faltando alguma coisa. É isso aí, irmãos. Tá? Então, alienado, né? Ou seja, da comunidade de Israel, Paulo ainda fala estranhos aos pactos da promessa. Isso aqui eu acho terrível, tá? Sem Deus no mundo. Você está no mundo e está sem Deus. A gente não tem noção, né? Quando a gente andava antes de Cristo, e agora, como é isso aí? Eu já passei perigo de vida, irmãos, sem ser crente. Eu fico pensando, meu Deus, aí sabe, vem na minha cabeça assim, Deus já trabalhava em meu favor, graças a Deus, né? Já passei perigo. Agora, porém, em Cristo, aí uma vez que eu passei perigo de vida, eu estava morrendo mesmo. Sabe o que eu falei? Eu prometo estudar química, Deus. Falei para Deus, eu falei, estudar química. Meu Deus do céu, eu não estava estudando química. Não tem nada a ver, né?
Agora, porém, em Cristo, vós que estáveis longe, né? Então, a palavra-chave aqui, ó, essa locução em Cristo, é a chave. Se a gente estava sem Deus, a gente vai agora em Cristo ter Deus. Fomos aproximados pelo sangue de Cristo, como nós vimos. Vamos então aí, esse foi o resumo de tudo, tá vendo? Desses 3 versículos. Tá. Vamos fazer agora um olhar retrô, lembrando constantemente de onde você estava e o que era, para onde você está e o que é atualmente, qual o seu sentimento e qual deve ser a sua atitude todas as vezes que recordar dessa eterna mudança eterna de vida. Vamos responder essa primeira pergunta. Pode, com o grupo que você estava. Qual deve ser, quando você lembra constantemente de onde você estava e o que era, para onde você está hoje e o que é atualmente, qual o seu sentimento e qual deve ser a sua atitude todas as vezes que recordar dessa mudança eterna de vida? Tá? A frase ficou grandinha, mas deu para entender, né? Quando você lembrou o que era, foi transformado e lembra do que você é hoje. Essa é a pergunta. Qual o seu sentimento? Compartilhe aí. A primeira pergunta aí, qual o sentimento? Gratidão, irmãos. É uma gratidão constante. Por isso que o apóstolo Paulo fala para lembrar, porque isso vai te dar muita alegria, vai te dar muita gratidão no seu coração. Vamos para a segunda pergunta. Leia agora o Salmo 23. Tá? Você vai ler aí. E de acordo com o Salmo e em suas palavras, expresse o que o pastor, o Senhor, Deus, né, Todo-Poderoso, representa para você. Vamos ver no Salmo 23, isso que Paulo falou hoje, 11 a 13 de Efésios. Vamos ver no Salmo agora a manifestação desse cuidado pastoral de Deus para a gente. Salmo 23. Vá olhando as atitudes do pastor. Aí depois você vai falar o quê? Para expressar em suas palavras o que esse salmo fala desse pastor, o que ele representa esse pastor para você. Se coloque aí como se fosse essa ovelha aí, que o pastor está tomando conta. Só antes de continuar, eu esqueci de falar uma coisa muito importante. Isso é uma das chaves para evangelizar, isso que a gente viu hoje. Ou seja, tem gente que pensa, irmãos, que tem que responder todas as perguntas, né? Ah, mas eu não vou ter acesso ao chat GPT.
na hora, aí, né, não dá para ler. Irmãos, não precisa nada disso. O que uma pessoa quer saber, por exemplo, que convive com o Wendel? Quer saber o que do Wendel? Às vezes quer saber qual é a profissão dele, mas é uma coisa assim, interesse comum. O que por exemplo, o Wendel está convivendo lá. O que a pessoa quer saber? O que o Wendel era antes de Cristo? O que Cristo fez por ele? E como agora o Wendel está? É isso. Esse é o básico. Você não precisa falar nada. Olha, Paulo disse isso. Nada disso. Isso é a posteriori. O que o Wendel precisa falar? Olha, eu era uma pessoa sem esperança. Eu tinha crise desse tipo, existencial. Eu tinha vontade de... talvez... Não sei se é isso, hein, Wendel? Estou só hipoteticamente. Eu tinha vontade de me suicidar. Eu não tinha sentido para a vida. Eu não via sentido nas coisas e tal, e tal, e tal, e tal. Aí, eu fui um dia convidado para ir num culto. Ou então, um amigo do serviço me falou, lê a Bíblia. Aí eu comecei a ler e comecei a entender o que Deus fez por mim. Ele morreu no meu lugar. Eu era pecador e não reconhecia isso, tal, tal, tal. Aí, agora, eu tenho o quê? Esperança de vida. Eu tenho paz no meio de tantas dificuldades. E vai. Pronto, é isso. Rapidinho. Tá? É isso que Paulo falou hoje que a gente tem que falar. Porque a pessoa está daquele jeito, a pessoa se não tiver Deus. Está o que? Longe de Deus. É isso. Aí fala, olha, ainda diz aqui, aí a pessoa vai dando. Tem pessoas que vão dar papo. Aí você vai falar muito. E tem pessoas que é rapidinho. Por exemplo, eu já falei de Deus dentro do elevador. Eu tive 20 segundos para falar. E foi legal, porque eu falei, aí entrei para casa, nossa, esqueci uma coisa no carro. Voltei, a pessoa estava descendo. Aí eu continuei. Entendeu? Está lá a semente. Irmãos, não sou eu que faço a obra. Tá bom? Ok? Tá? Então vamos responder essa daí? Salmo 23. As características do cuidado desse pastor para conosco, né? Para a gente fechar. Então, pode falar aí, Abner. Vai fazer direito, dá nisso. Né? Aí eu tenho que falar. Aí tem que fazer certo. Aí, o que a gente estava conversando, a gente falou rapidamente sobre como que, de certa forma, Deus supre todas as nossas necessidades. Né? A gente já tem tudo em Cristo. Eu acho que esse salmo, ele fala que Deus não permite que nada nos falte. E isso fala tanto da parte física quanto da parte espiritual, né? Quando ele fala, sim, refrigera minha alma, a questão da tranquilidade, veredas de descanso, e também é ele que nos conduz para que a gente viva o caminho correto, né? Viva uma vida de santidade, guia pelas veredas da justiça, e eu acho que é por aí, é um suprimento em todas as áreas, né? Então, sim. A parte espiritual, e capacita a gente a obedecer ele nisso tudo. Sim. É isso aí. Então esse pastor está cuidando da gente. Agora nós fazemos parte desse rebanho. Né? Vamos para a última aí. O que você precisa fazer, que o tempo já deu, o que você precisa fazer para não ser engolido pela correria do dia a dia? Dia a dia está certo aí, irmãos? Tá, né? Hã? Não, mas o hífen está certo. Eu estava perguntando o hífen, é que eu esqueci o dia. Então, não precisa, né? Eu já tinha ouvido falar nisso, mas enfim. Bom, o que você precisa fazer para não ser engolido pela correria do dia a dia e ser grato ao Senhor pelo que Ele fez por você? E aí? Porque, irmãos, o que Paulo fala? Lembrai-vos. A gente não pode esquecer. Como é que a gente vai lembrar? Para a gente não ser engolido pelo dia a dia e viver com a cabeça aqui, sendo que a gente é de lá, do Senhor. O que a gente faz? Medidas práticas, para a gente estar lembrando
de onde nós viemos, o que Deus fez por nós derramando o seu sangue e o que nós somos agora. Somos filhos de Deus, adotados. O que a gente tem que fazer para não esquecer disso? E Paulo fala, lembre constantemente. Fala aí, Johnny, como? Então, eu acho que manter um relacionamento com Deus ali de comunhão, né? Ler a palavra, orar, agradecer por tudo que Deus já fez, né? Acho que isso faz com que a gente sempre lembre ali dia após dia, né? Que Deus fez por nós, né? Sim. Acho que por aí. Sim. Dá para a gente resumir isso aí em devocional? Acho que sim. Tá? Irmãos, olha, a devocional faz isso aí mesmo, viu? Faz isso. O que os judeus faziam? A gente está fechando, viu? O que os judeus faziam para os filhos lembrarem, para eles lembrarem do que Deus fez no passado, o mesmo Deus que estava com eles agora? Filactério. Mas dizia o quê? Lá em 6 de Deuteronômio. Né? Falava o quê? Inculca. Mas da parte externa, assim, o que ele falava? Vá lembrando aí desse texto. Colocar no batente da porta, nos umbrais. O quê? Lembrando, então mais ou menos assim, isso hoje, irmãos, é quase zero, tá? A gente tem que voltar a isso aí. Eu entrava em casa de crente assim e tinha, nessa casa nós servimos ao Senhor, lá. Aí o tapete, nesta casa nós servimos ao Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Aí tinha outra casa que eu entrava, o Senhor é o meu pastor e não me faltará. Olha aí, tá lembrando. Vocês lembram, por exemplo, quando vocês passavam, hoje tem menos, aqui em Brasília, todo lugar que você ia, aí tinha lá, João 3,16, no poste. Era um pai de um amigo meu que fazia aquilo. Já teve gente que deu testemunho que Deus levou ele para os caminhos do Senhor por causa de uma placa daquela. Então, outra coisa que a gente poderia fazer é colocar, por exemplo, descanso de tela. Lembre-se de onde você veio, o que Deus fez por você. Estou dando um exemplo, para a gente não esquecer. Por exemplo, uma terceira coisa que eu acho importante, contar testemunho, irmãos. Contar constantemente o que Deus está fazendo na sua vida. Sim. Como o Isaac agora está na sua adolescência, eu comecei a conversar com ele da minha adolescência para ele. Eu relembrei. Aí as coisas erradas que eu fazia, as consequências, né? O que levava aquilo. E tinha coisas que eu comecei a resgatar. Falei, meu Deus. Então, assim, realmente, eu comecei a dar testemunho para ele e eu comecei a orar novamente sobre essas coisas, pedir perdão. E é muito legal. Mas a gente sempre está relembrando alguma coisa quando a gente está no carro sobre esses fatos. Sim. Testemunhar, né? Contar. Isso é maravilhoso. O que mais? Mais uma para a gente fechar. O que seria importante para a gente não esquecer do que Deus fez por nós? Pode falar, Jadila. Fica à vontade. Né? Você vê aí como a gente ajuda as pessoas. Né? A Jadila vai falar e a gente termina. Tá. Bom, eu não sei muito bem o que dizer, né? Mas na minha família a gente sempre teve o costume de lembrar o que Deus fazia por nós nas nossas conversas cotidianas, porque realmente Deus fez muita coisa na nossa vida, né? Então, sempre que eu vou contar para ele alguma coisa do meu passado, eu falo, olha, o que eu fazia, como era a nossa vida e como nós estamos agora. Então, acho que é mais ou menos o que o Eduardo falou. Sempre relembrar e em sentimentos de gratidão ao Senhor. Perfeito. Fechou. Uma coisa que eu queria deixar para você refletir. Qual tem sido as suas conversas? Qual tem sido? Tem gente que só fala de série, tem gente que só fala do serviço, tem gente que só fala, olha, eu tenho que trabalhar mais. Tem gente que fala, por exemplo, né? Nossa, a economia está uma desgraça.
Tem gente lá no serviço que reclama de aumento. Não, o aumento não foi o que deveria. Gente, está ótimo. Se não foi melhor, tá bom. O que é que eu estou querendo dizer? Às vezes a gente não fala das coisas de Deus, irmãos. Não testemunha, não agradece, não conta isso para os nossos filhos, né? E isso faz uma diferença muito grande. Precisamos nos lembrar do lembrai-vos de Paulo nesse texto aos Efésios. Não podemos deixar que as ocupações do presente tirem o brilho da grande e eterna obra que Deus fez em nossas vidas através do sangue derramado do Cordeiro na cruz, tá? Não podemos nos esquecer. E para evangelizar, fica a dica aí. Falar. Por exemplo, eu já evangelizei um cara, sabe como? Né? Que a gente chamava ele Kirk Douglas do Piauí. Que é igualzinho o Kirk Douglas, mas sendo que do Piauí tinha até o queixo furado. Eu falei, como é que você consegue fazer a barba? Aí eu perguntava para ele, é uma dúvida grande. Aí eu passava, eu comecei a pedir a Deus, Senhor, me dá uma forma de chegar nele e tal. Aí, o que eu comecei a fazer? Veio uma ideia. Eu passava por ele, estou lembrando de você. Ele, o que é isso? Eu falei, não, estou orando por você. E fui. Gente, um dia ele não me chamou no canto e falou, eu estou com um problema sério, eu queria que você orasse por mim. Abriu a porta e ficou a semente lá. O cara aposentou, eu não sei o que aconteceu depois. Entendeu? Estou lembrando de você. O que é isso? Lembrando em oração diante de Deus. Ele, é mesmo? Que coisa boa. Depois o cara veio me contar problemas pessoais dele. Tá? Vamos ficar de pé? Uma coisa simples. Né? Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua bondade. E nós nos lembramos nesta manhã do que o Senhor fez em nossas vidas. Estávamos perdidos em nossos delitos e pecados. Éramos, Senhor, estranhos às tuas promessas. Senhor, nós também éramos inimigos do Senhor, rebeldes. Andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. E éramos, ó Deus, filhos da ira naturalmente. Mas pela graça nós somos salvos mediante a fé, isso não vem de nós, é dom do Senhor. Ó Deus, e o Senhor fez isso no nosso coração, através do sangue precioso de Jesus, que nós não merecíamos, ele foi até a morte, morte vexatória de cruz. Muito obrigado, porque o Senhor não julgou como usurpação ser igual a Deus. O Senhor não disse, eu não vou descer pelo Elias ou pelos que estão aqui nesta manhã, eles que se virem. Não, o Senhor nos considerou, e o Senhor nos amou, e o Senhor nos atraiu a si mesmo, e o Senhor nos transformou pela entrada do teu Santo Espírito, circuncidando o nosso coração e marcando para toda a eternidade que nós somos filhos do Senhor. E o Senhor pode falar pela tua misericórdia para cada um de nós, olhando daí, este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Nós queremos te adorar nesta manhã, Senhor. E nós não queremos esquecer jamais de honrar o Senhor, lembrando que nós éramos, o que o Senhor fez e quem nós somos hoje. O nosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Nos use também para despertar outras pessoas para o Senhor. Nós oramos e te agradecemos em Cristo. Amém. Se você quiser ler o texto para hoje à noite, Provérbios 15, 8 e 29. Provérbios, Blenda, Provérbios 15, 8 e 29. Pronto. Aí você não vai esquecer, né? Deus abençoe.